Olá, queridos, meus amados, satisfação, gratidão ao Senhor por mais este dia, por mais esse momento, de poder compartilhar com vocês mais uma mensagem, mais uma reflexão do Senhor para os nossos corações. E hoje eu vou tentar ser breve, porque muitas coisas para falar, muitas mesmo, mas eu não vou me alongar muito, porém hoje não é só um livro de devocional, mas dois, porque no mesmo dia 5 desse devocional que desse aqui, está falando a mesma coisa, praticamente. E dia 5 é um dia muito marcante na minha vida. Eu não quero ficar falando muito de mim, das minhas coisas, mas é uma experiência muito importante, baseada no que está falando hoje no nosso devocional. Vou fazer um resumo bem rápido do que houve, né, do que foi essa experiência em um momento de muita dificuldade, em um momento de dor, em um processo muito difícil, onde o Senhor estava me ensinando muitas coisas, me mostrando, me falando o propósito dele, a vontade dele, né? Foi um momento de 2 lutos, onde o Senhor estava dizendo que levaria minha mãe e depois meu irmão. Assim o Senhor falou as datas, os dias, os horários que eles partiriam. E o Senhor disse que tinha propósito em tudo isso, que era propósito de salvação. E realmente assim tem sido, onde o testemunho vai, onde ele alcança, tem impactado muitas vidas, tem levado salvação. Eu recebo mensagens sempre de queridos e queridas que foram impactadas com o testemunho, que se firmaram mais na presença de Deus, que voltaram para Cristo, que aceitaram a Cristo através do testemunho, que é algo muito forte e sobrenatural que Deus nos deu. E enfim, nesse testemunho, depois que houve, o Senhor começou a querer que eu me desprendesse, né? Aí o Senhor começou a me mostrar, me falar, e um dia, ao amanhecer, não sabia que era dia 5, depois que eu fui ver a data, mas ao amanhecer eu tive uma visão em que eu não quis ali discernir naquele momento, porque era uma visão que falava sobre o meu ateliê. E meu ateliê já tinha quase 20 anos aberto, e quem conheceu o começo de tudo, como foi tão difícil cada passo que nós demos naquele ateliê, cada pedrinha que foi colocada, cada obra que foi feita, cada máquina que foi comprada, cada linha, cada agulha, cada botão, cada tudo, foi muito difícil de conquistar tudo ali, né? O Senhor estava lhe dando vitória todo o tempo, mas foi muito penoso, foi muito trabalho, né? E gratificante ao mesmo tempo, porque eu sempre amei o que eu fiz, o que eu fazia, né? Eu ainda tento costurar alguma coisa de vez em quando, mas o Senhor não tem me permitido costurar muito. Mas eu sempre amei costurar, atender muito bem meus clientes. E ali eu tinha muitos, centenas de clientes naquele ponto. E o Senhor começou a me falar sobre que eu teria que fechar o ateliê. E eu tive aquela revelação e falei, Senhor, eu não quero nem descer nisso aqui, eu quero ir vou no monte. E o Senhor fala comigo, Pai, através do seu devocional. E aí eu vou aqui para o devocional do dia 5 de agosto, que fala assim, queridos, eu subi, né, e pedi ao Senhor, fala comigo, Pai, me orienta. E o Senhor já logo de cara me deu esse título aqui, desprenda-se. E aí eu já gelei e falei, meu Deus, o Senhor está querendo mesmo que eu me desprenda, que eu feche o ateliê, enfim. Fui ler o que estava escrito. Aí estava escrito assim, que muitas vezes o que nos impede de ir além é estarmos presos a muitas coisas. O que o Pai espera de nós é que nos desprendamos de tudo e permaneçamos na sua presença. Deus deseja fazer muitas coisas em nossa vida, mas antes Ele precisa da nossa atitude, do nosso querer e do nosso sim. Hoje é o dia ideal para você dizer sim para Jesus e se desprender de tantas coisas que o deixam estagnado, coisas que aos seus olhos físicos são boas ou ruins. Tudo o que Ele espera de nós é que venhamos a buscar ao seu reino e a sua justiça, pois o restante Deus proverá. Então desprenda-se
de tudo. E aí ali eu senti muita presença de Deus, chorei muito, falei, Senhor, eu vou me desprender, não importa se tem 20 anos, o ponto se iria fazer agora, dia 20 de maio, 20 anos, se tem centenas de clientes, Senhor, eu preciso obedecer o teu chamado, eu preciso fazer o que o Senhor quer que eu faça, que é levar o testemunho, levar o evangelho de salvação, levar a palavra do Senhor, a palavra de salvação através do testemunho, a palavra de João 10, 9 e 11 que fala, eu sou a porta, se entrares por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, e eu sou o bom pastor que dei a vida pelas minhas ovelhas. Essa é a palavra que o testemunho gerou, né? Essa é a palavra de João 10, 9 e 11, que o testemunho foi gerado, e é todinha essa palavra que o Senhor nos deu e que eu tenho levado às igrejas, almas, que o YouTube tem levado, mas eu sei que não é nada em relação ao que o Senhor quer que eu faça. Então, meus queridos, hoje é dia 5, o dia que minha mãezinha pediu para abrir a porta para ela, que é essa porta de João 10, 9, que o Senhor fala, eu sou a porta. E meu irmão tinha pedido também para abrir a porta. Enfim, eu não posso entrar no testemunho aqui, porque vai me alongar demais. Mas o resumo é que meu irmão, antes de partir, dizia que os pés deles estavam verdes. Pedia para abrir a porta, logo partiu nos braços da minha irmã. E minha mãezinha, 10 dias depois, sem saber que meu irmão estava até sepultado, pediu para abrir a mesma porta. E ela disse, não podemos deixar o inimigo roubar nossa mente. E aí vem a palavra de João 10, 11 que fala, né? O inimigo não veio senão a matar, roubar e destruir, né? Principalmente destruir as mentes, que é o que o inimigo tem mais feito, destruir as mentes, que quando ele destrói aqui, ele destrói tudo dentro de você, destrói tudo ao seu redor. Então, queridos, a palavra de João 10, 9 e 11 fala exatamente tudo que houve com minha mãezinha, com meu irmão, sobre a porta, os pés verdes, porque meu irmão dizia que o pé dele estava verde, e na manhã que ele partiu, o Senhor me mostrou campos verdes, eu sobrevoando como se eu fosse um drone sobrevoando aqueles campos verdes, um lugar de muita paz tão maravilhoso. E naquela manhã que o Senhor me mostrou aqueles campos verdes, meu irmão dizia que os pés dele estavam verdes, pediu para abrir a porta, né? Aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, antes de começar a dizer que os pés estavam verdes, e depois pediu para abrir a porta e partiu com o Senhor. Então, queridos, a palavra de João 10, 9 e 11 é isso. Eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-te-á e encontrará pastagem, que é o que meu irmão dizia, que os pés dele estavam verdes. Enfim, o testemunho é grande. Quem quiser assistir, que não assistiu ainda, está no YouTube, Testifica Cast, Raquel Aguiar. Então, queridos, quero resumir o máximo aqui esse devocional. Já tem 8 minutos ali que estou falando, né? E eu vou ler aqui a parte devocional do hoje, dia 5 de fevereiro, né? Que está falando aqui sobre Ana. Está falando sobre renúncias que geram vida. E essa palavra do Senhor de Samuel 1:22 fala assim, que Ana disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ana desejou muito ter o filho, né? E ali, assim como desejei muito ter aquele ateliê montadinho com muitos clientes, Ana desejava ter um filho, e quando esse filho nascesse, ela ia entregar para o Senhor, somente para o Senhor. E assim ela fez, e o Senhor, tão generoso que é, tão maravilhoso, não deu não só Samuel para ela, mas como deu outros filhos para ela, né? Por quê? Porque ela estava desejando para Cristo, desejando ter para abençoar a obra do Senhor. E assim, querido, que nós temos que fazer renúncias. Tem muitas coisas que precisamos renunciar, né? Eu nunca pensei que fecharia meu ateliê. Eu sempre dizia assim, ai não vou fechar, não posso fechar, porque são muitos e muitos anos, né? E a porta que Deus abriu, como é que eu vou fechar? Mas quando eu fechei, eu tive certeza que era com o propósito de salvação, que eu precisaria levar a muitas e muitas e muitas almas.
Então eu fechei o ateliê tranquilamente, sabendo que estava na direção do Senhor Jesus. Então o Senhor me deu o dia certo para fechar, o Senhor confirmou através de outras vidas, né? O Senhor é sempre lindo, maravilhoso, Ele testifica todas as coisas que Ele fala, Ele sempre usa outras pessoas para também assim estar confirmando, né? Como eu estive num culto no lar, logo depois que eu recebi essa palavra no monte, desprenda-se. Então essa irmã olhava para mim e falava com toda a autoridade, desprenda-se, 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 desprenda-se. E ali eu tremi na base e eu falei, sim, Senhor, eu preciso me desprender e eu vou me desprender. Então esse devocional de hoje fala aqui sobre Ana, né, que a Ana renunciou ao seu filho, mas o Senhor assim a recompensou com muitos outros filhos, né? E aqui fala assim, ó, e que esse costuma ser o caminho mais difícil, o caminho da renúncia, né? Renunciar, a gente fica ali assim, não, meu Deus, não é como assim, né? Mas quando o Senhor nos dá paz, tranquilidade, a gente renuncia e sabe por quê está renunciando, né? E o texto fala assim, esse costuma ser o caminho mais difícil no primeiro momento e pode até não fazer sentido aos olhos humanos. Realmente não faz sentido nenhum as pessoas que sempre, todo dia tem gente perguntando do ateliê para mim. Eu fechei dia 25 de outubro, hoje já é dia 5 de fevereiro. Mas tem pessoas e pessoas de sempre que estão querendo saber o que houve, por que fechou o ateliê, né? E isso é difícil, não é fácil, né? E esse costuma ser o caminho mais difícil no primeiro momento e pode até não fazer sentido aos olhos humanos, mas sempre que se é movido pela fé em Deus, isso resulta em colheitas extraordinárias. Muitas vezes é necessário dizer não ao mundo para recebermos o sim que há tanto tempo temos buscado de Deus. Então, querido Senhor, nos chama e nós temos que ir, renunciar. E louvado seja Deus por todas as coisas, porque o Senhor sabe de tudo. Ele tem o controle de tudo, né? A nossa palavra-chave de hoje é renúncia. E a frase do dia é que a fé é o combustível da coragem e o acreditar da promessa. Então a fé é o nosso combustível diário, querido. Nós andamos pela fé, seguimos pela fé, agimos pela fé. E a fé é o nosso combustível diário. Amém, meus queridos. Vai acabar meu tempo aqui, meu cronômetro já tá dando tempo. Um beijo.